Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí porque ajuda muito. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados os recados, vamos pro caso. James e Kathleen Pearson eram pais muito amorosos, porém bastante rigorosos com seus 3 filhos, Jimmy, Cheryl e Joanne, que eram consideradas crianças bem educadas e bastante estudiosas. Muitas pessoas também consideravam o James um verdadeiro disciplinador, que era muito elogiado pela forma que ele tinha de controlar os filhos. De acordo com os relatos, a família Pearson era uma típica família americana. Eles passavam bastante tempo juntos e devido a isso, algumas discussões aconteciam, principalmente na hora do jantar, por motivos muito bobos, como por exemplo, mudar o canal da televisão. No ano de 1979, quando Cheryl tinha 10 anos de idade, sua mãe foi diagnosticada com uma doença renal muito rara e fatal. Foi nessa época que as coisas começaram a mudar de forma bastante drástica, e a Cheryl foi obrigada a ajudar mais ainda nas tarefas domésticas, e seu pai começou a passar muito tempo com ela, e controlava todos os seus passos. No ano de 1980, a Cheryl começou a ser molestada pelo pai, e segundo ela, nessa época o ato acontecia até 2 vezes por dia. Tudo isso enquanto sua mãe estava doente no hospital. Sem aguentar mais as investidas do pai, ela ameaçou contar o que ele fazia, e o James disse que não importava, pois ninguém iria acreditar nela. Quando James tentou abusar da filha pela primeira vez, ela resistiu e não deixou, e o homem ficou completamente surtado e quebrou praticamente todos os móveis da casa. Segundo a própria Cheryl, o que acontecia era o seguinte: sempre que eu recusava, ele quebrava alguma coisa. E a nossa casa parecia mais um lixão com tantos móveis quebrados. Depois de um tempo, a violência do James com a recusa da filha se transformou em agressão física. Ele batia nos filhos, estava sempre de mau humor e também ameaçava constantemente a Cheryl. Com muito medo do pai, a menina simplesmente parou de recusar suas investidas, tudo para que todos ficassem bem. A Kathleen Pearson, mãe da Cheryl, acabou falecendo no dia 13 de fevereiro de 1985. E após o velório, o James disse a seus amigos que amava muito a esposa e que sentiria muita falta dela. Porém, ele também estava com raiva, pois ela havia o deixado sozinho para cuidar de 3 filhos. A Cheryl também estava com muita raiva da mãe e de si mesma. As duas não tinham um bom relacionamento, mas sabiam que se amavam, e a menina temia que após a partida de sua mãe, as coisas em casa piorassem e muito, e foi realmente o que aconteceu. 3 meses após a perca de sua mãe, Cheryl completou 16 anos de idade, e James havia planejado uma grande festa para a filha, pois sua esposa havia lhe dito antes de falecer que sua filha merecia uma grande surpresa. Para dar início às comemorações, Cheryl e seu pai foram até uma danceteria que tocava músicas dos anos 50. As pessoas que estavam presentes no local naquela noite disseram que, mesmo que soubessem que os dois eram pai e filha, o jeito que James segurava Cheryl era muito inapropriado. Porém, ninguém teve coragem de reclamar. Depois de um tempo, naquela mesma noite, os dois foram para casa. Porém, a Cheryl foi até a danceteria de novo com um rapaz chamado Robert Cusio. Os dois eram namorados e haviam se conhecido alguns meses antes na escola. Provavelmente por causa de ciúme, o James não gostava nem um pouco do rapaz, e quando a filha chegou em casa naquela noite, ele o proibiu de vê-lo novamente. E também proibiu a filha de namorar qualquer rapaz da idade dela. A Cheryl resolveu não discutir, pois ela sabia que não adiantaria nada. E a jovem também temia pela segurança de sua irmã se ela ficasse muito tempo fora.
Mesmo que o James tivesse proibido a filha de se encontrar com o Robert, após algumas semanas ele simplesmente deixou que ela saísse com o rapaz. Talvez isso fosse pelo fato do Robert ser um bom rapaz de uma família muito conhecida e respeitada. Talvez uma coisa que não passou pela cabeça do James é que a Cheryl fosse revelar o que acontecia em casa para seu namorado, e foi exatamente o que aconteceu. Em um dos encontros, a Cheryl acabou revelando para o Robert tudo o que acontecia entre ela e o pai. Ao ouvir toda a história, o rapaz se lembrou de um caso que ele havia visto no noticiário, de uma mulher que havia contratado um criminoso de aluguel para tirar a vida do marido abusivo. E o Robert pensou que talvez eles pudessem fazer a mesma coisa, e para aquele serviço ele já tinha uma pessoa em mente, um rapaz chamado Sean Pica. Sean e Cheryl eram colegas de classe e se sentavam um ao lado do outro, não porque eram amigos, mas porque eles tinham o sobrenome que começava com a letra P. Porém, como eles já se sentavam lado a lado e a Cheryl estava com um plano em mente, ela começou a se aproximar cada vez mais do rapaz. Em um dia, durante um intervalo das aulas, o Robert se aproximou da Cheryl e do Sean e fez um comentário sobre aquela história da mulher que ele havia visto no noticiário. É aquela velha história de plantar um verde para colher maduro. É óbvio que ele estava dizendo aquilo para ver se o Sean teria coragem de participar do plano deles. Na primeira oportunidade que a Cheryl teve, ela soltou a seguinte pergunta: quem seria louco o suficiente para fazer isso? E foi aí que o Sean mordeu a isca. O jovem disse que faria aquilo por $1000. No dia 3 de fevereiro de 1986, estava acontecendo um importante jogo de basquete onde o colégio da Cheryl estava participando, e como ela era líder de torcida, ela tinha que estar presente. O Sean já havia dito a ela no início do dia que aquela noite seria a noite em que ele colocaria seu plano em prática. Mas apesar de ter dado a ideia inicial, a Cheryl acabou se desesperando ao saber que realmente o seu pai teria a vida ceifada, pois uma semana antes daquele dia, ela havia revelado ao pai que sua menstruação estava atrasada, então ela estava provavelmente grávida. E ninguém além de Cheryl e seu pai sabia desse detalhe. A Cheryl, como estava desesperada, foi até o Robert conversar com ele e tentar impedir aquele plano, mas o rapaz disse que já estava tudo resolvido e que daria tudo certo. E como ele já havia planejado, deu tudo certo. O James Pearson foi baleado e não sobreviveu. A princípio, a polícia achava que aquele crime contra o James havia sido realizado por um profissional. Mas os investigadores foram informados por um aluno que não teve o nome revelado que algumas semanas antes ele havia ouvido a Cheryl falar sobre a contratação de um criminoso de aluguel para tirar a vida do pai. Os investigadores então foram conversar com a Cheryl e ela acabou confessando tudo. E também disse que sua motivação era porque seu pai a estava molestando. Aquela foi a primeira vez que ela contou aquilo para alguém que não fosse o Robert. O Sean e a Cheryl foram levados a julgamento e se confessaram culpados de homicídio. Já o Robert não foi acusado de nada. Quando o julgamento aconteceu, o juiz ele acreditava sim que a Cheryl havia sido molestada pelo pai, porém ele não acreditava que ela estivesse em tanto perigo que tivesse a levado a cometer aquele ato. Os promotores, por sua vez, chegaram a recomendar uma pena de 6 anos de prisão, porém o juiz acabou decretando que a sentença da Cheryl seria apenas 6 meses de prisão. Enquanto esteve presa, Cheryl resolveu abortar seu bebê e posteriormente um teste de DNA provou que aquele bebê não era filho do James. E depois de cumprir apenas 3 meses e meio de sua sentença, a Cheryl se casou com o Robert. Já o Sean, como foi o responsável pela execução do plano, foi condenado a 16 anos de prisão e foi solto no ano de 2002. Porém, ele foi preso novamente e teve que passar por um processo de reabilitação. Já no ano de 2016, Cheryl e Robert Cusio lançaram um livro sobre sua história, que acabou se tornando um best-seller.
Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda pros amigos, me siga nas minhas redes sociais. O roteiro de hoje foi enviado para mim pelo Daniel do Paralelo Metafórico, então muito obrigado, Daniel. Se vocês quiserem, o link do canal dele vai estar aqui na descrição para vocês visitarem o canal dele e assistirem aos vídeos que são muito bons. Então, é isso, até a próxima e tchau!